Olá, muito bem-vindo. Vamos falar hoje sobre homeostasia, esse importante ponto da fisiologia, né? Fisiologia é entender como o seu corpo funciona, né? Quais são os instrumentos que o seu corpo possui para poder manter a sua homeostasia, para manter o seu corpo funcional da melhor maneira possível e de uma forma extremamente ativa. Então, hoje eu convido você, sou o professor Marcelo, e te convido a vir aqui com a gente hoje estudar um pouquinho sobre homeostasia. Bom, quando a gente fala de fisiologia, vamos primeiro fazer uma introdução da fisiologia. A gente está falando de estudar, né, de uma área do conhecimento humano que se predispõe a estudar o funcionamento correto de um organismo. Ou seja, ela vai somar, vai tentar explicar e entender todos os fenômenos físicos e químicos que o seu organismo precisa executar para poder funcionar corretamente, para que você possa executar as funções necessárias para manter o seu corpo funcional e saudável, né? Ela está ali entre a nossa química, biologia molecular e biologia celular, né? A química ela vai tentar explicar os átomos e as moléculas, a biologia molecular vai tentar entender a célula, o funcionamento interno dessas células, a biologia celular vai se dedicar principalmente a entender como essas células trabalham em conjunto, enquanto a fisiologia vai se dedicar a entender um pouquinho como o soma desses tecidos, né, os nossos órgãos, trabalham juntos no sistema e como esses sistemas eles interagem, né, como eles funcionam como uma mesma espécie. Então, comparar populações de uma mesma espécie para identificar se o funcionamento daquele organismo é similar e, de repente, entender possíveis alterações que possam resultar em patologias. Quando a gente olha nosso organismo, a gente entende que ele tem uma estrutura, um complexo nível hierárquico, né? Nós começamos lá no nível químico, onde o meu organismo é formado por átomos. Esses átomos disponibilizados, eles são agrupados em moléculas, como por exemplo uma molécula de DNA, e a partir dessas moléculas eu consigo organizá-las em células, né? Eu produzo estruturas celulares, e ao juntar essas estruturas celulares, eu tenho uma célula, eu tenho o meu nível celular. Depois, esta célula, né, ou um conjunto de células, alguns tecidos formados por um único tipo de célula e alguns outros tecidos por uma variedade maior de células, eu vou ter ao meu nível tecidual. Eu vou ter tecidos colaborando, né, células colaborando juntos para manterem uma função biológica ativa. Por fim, esses tecidos, né, múltiplos tecidos, podem se organizar de maneira específica e organizada, cada um fazendo uma parte do processo, muitas vezes em cooperação, podendo também atuar de forma antagônica ou sinérgica, eles vão formar os meus órgãos. E a partir dos órgãos, eu consigo ter uma série de sistemas que vão ter como propósito manter uma função biológica conhecida, e o conjunto desses órgãos vai formar o meu corpo, e a partir disso nós conhecemos a vida humana atual. Quando a gente pode dividir também, né, entender que o nosso organismo, ele precisa ter algumas características importantes, né? Ele precisa de um metabolismo, que é a soma de todos os processos químicos que ocorrem dentro do corpo. Então, eu tenho uma série de reações químicas acontecendo para produzir ou utilizar moléculas ou convertê-las em outras moléculas necessárias. Nosso organismo apresenta, além disso, responsividade, ou seja, ele é capaz de entender mudanças que acontecem nele ou no ambiente e, a partir disso, responder da melhor maneira possível. Eu também apresento no meu organismo movimento, seja o movimento corporal, como nós conhecemos, assim como eu estou mexendo as mãos, ou o movimento de órgãos, órgãos que apresentam movimento de contração, relaxamento, expansão, né? Células móveis ou não, ou estruturas celulares que promovem movimento, né? Deslocamento de organelas, movimento intracelular de moléculas. Então, a gente possui uma variedade de movimentos.
Além disso, o nosso organismo passa a apresentar também a capacidade de crescimento, seja no tamanho corporal, né? Ou aumentar o meu tamanho corporal, ficar mais alto, mais largo, né? Pelo aumento do tamanho das minhas células, ou mesmo aumentar o número das minhas células, né? Quando a gente nasce criança, eu tenho um determinado número de células e eu aumento a partir da formação do meu embrião na gestante, né? E eu também posso aumentar o material entre as células. Eu posso aumentar, por exemplo, né, meu conteúdo plasmático, aumentando a concentração de água dentro desse compartimento biológico. Além disso, nosso corpo adquire a capacidade de diferenciação, né? Onde eu tenho uma célula normal, uma célula genérica, vamos assim dizer, onde a partir de determinados estímulos, ela pode se diferenciar se especializando em sua função, né? Ela vai diferenciar algumas características morfológicas, algumas características de transcrição gênica, para que assim ela possa é, realizar o seu trabalho especial e pré-determinado. E nós temos também a capacidade de reprodução, né? Onde eu tenho a formação de novas células para o crescimento, isso também é reprodução celular, para reparo ou troca tecidual também. Eu tenho uma multiplicação celular para reparar um tecido que foi lesionado, um tecido que foi invadido por uma infecção e as células foram lisadas, ou mesmo alguns tecidos onde eu tenho renovação celular constante, como por exemplo as células do nosso epitélio. E eu tenho também a reprodução relacionada à produção de um novo indivíduo, onde através, né, da relação de dois indivíduos, eu tenho dois gametas que se unem para formar um novo zigoto e a partir do zigoto um novo indivíduo, certo? Bom, muito bem. Nosso organismo, ele é constituído de uma associação de múltiplos sistemas que, apesar de realizarem funções específicas, cada um deles, eles atuam em conjunto para manter o nosso corpo funcional. No nosso organismo, nós temos 10 sistemas, cada um apresentando uma função específica e funções secundárias. Eles são formados pela associação de múltiplos órgãos e tecidos e eles são interdependentes. Apesar de realizar a função de maneira independente, a ação de um interfere no outro e as patologias de um acabam interferindo na outro. Ou seja, alterações em um sistema são vistos em mais de um sistema devido à sua interdependência. Bom, os sistemas que nós, né, dividimos o corpo humano é o circulatório, responsável, né, pela transporte de substâncias dentro do nosso corpo. Eu tenho o meu sistema digestório, né, que vai fazer a conversão do meu alimento em partículas que são possíveis de serem absorvidas, né? Então eu vou pegar lá um alimento complexo, vou digeri-lo, né? Vou liberá-lo nas suas unidades básicas de formação para poder absorver e usar essas unidades como fonte para a produção das minhas estruturas ou como forma energética para o meu corpo. Sistema endócrino, né, é responsável pela coordenação de várias funções, né, é, corporais funcionais através do controle dos hormônios sobre a ação de células alvos específicas. Sistema imune responsável pela defesa contra agentes invasores, sejam eles bactérias, sejam parasitas, né, eumintos, amebas e mesmo vírus. Nós temos o sistema tegumentar, representado pela pele, onde me fornece especificamente uma proteção contra o ambiente externo, mas também está envolvido com a troca de calor com o ambiente, é, manutenção da temperatura corporal interna, entre outros fatores. Sistema musculoesquelético, responsável pela sustentação e movimento, né, do nosso corpo, e aí a gente fala de movimentos, né, importantes, não só de locomoção, né, de andar, mas assim, movimentos de rotação, pronação, entre outros tantos movimentos.
Eu tenho ali também o sistema nervoso, que coordena a função corporal, agora não mais através de hormônios, mas sim de impulsos elétricos e neurohormônios liberados nas sinapses, e interagem diretamente com o sistema musculoesquelético para contração, né, consciente ou inconsciente. O sistema reprodutivo, responsável pela perpetuação da nossa espécie, responsável pela característica da reprodução humana. O respiratório, que vai promover a troca de gases entre o meio externo e o interno, né? Trabalhando diretamente com o nosso sistema circulatório para captação desses gases, né? E liberação de gases como o dióxido de carbono para o ambiente e liberação de oxigênio para as células dos tecidos. E o nosso sistema urinário, que faz a manutenção da água corporal, solutos presentes dentro e fora da célula, e ajuda a eliminar resíduos produzidos durante o metabolismo celular, cuja concentração acumulativa poderia ser tóxica para a nossa célula. Quando a gente fala da evolução e do nascimento da fisiologia, nós estamos diretamente falando dos estudos do Claude Bernet e Walter Cannon, né? Eles são considerados um dos pontos chaves do desenvolvimento da fisiologia, né? O Cláudio Bernet, ele entende que existem parâmetros fisiológicos estáveis, ele identifica os primeiros parâmetros em que o nosso corpo não tem alterações, que o corpo trabalha para manter esses níveis, né, constantes, apesar de serem dinâmicos, né? Temperatura corporal, frequência cardíaca e pressão arterial. E o Walter Canyon, ele então faz uma lista de variáveis, né, sobre controle homeostáticos, muitas delas hoje entendidas como a base da nossa fisiologia. Então ele fala que, olha, fatores ambientais, né, eles estão relacionados à osmolaridade, ao pH, à temperatura, ou seja, os fatores ambientais interferem no meu controle homeostático da osmolaridade, do pH e da temperatura. Eu tenho uma série de substâncias necessárias para a célula, nutrientes, água, cálcio, íons e oxigênios, cuja homeostase vai permitir que a célula desenvolva suas funções. E eu tenho uma série de secreções internas que vão causar efeitos generalizados e contínuos que nós denominamos hoje como os hormônios. Então, esses dois estudiosos têm papel importante no desenvolvimento da fisiologia. Quando a gente fala de homeostasia, ela consiste em uma série de mecanismos fisiológicos, ou seja, respostas fisiológicas que vêm desde identificar a alteração, né? Entender os mecanismos que causam essa alteração, agir sobre eles para que eu estabilize o meu meio interno. É interessante notar que muitas vezes, né? A homeostasia é definida como equilíbrio. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra equilíbrio associada à homeostasia, por quê? Embora que eu saiba que o meu organismo vai trabalhar para manter a minha pressão arterial num determinado nível, nós sabemos que esse processo não é estático, ele não é parado. Eu gosto dos termos dinâmicos e constantes. Por quê? Porque eu vou tentar manter níveis constantes, mas esses níveis, eles vão estar, né, é, sempre, constantemente sendo desafiados e alterados para manter o meu corpo funcional. Então, eu gosto de definir a homeostasia como um processo dinâmico e constante, onde a intenção do organismo é manter padrões constantes para que esse organismo obtenha a melhor ação, função e melhor uso das suas substâncias e das suas condições, tá? Então a gente tem um organismo em homeostasia, ele tá, né, constantemente trabalhando com uma alteração interna e externa, né? Essas alterações, essas mudanças no ambiente ou mudanças dentro do meu próprio corpo, eles vão levar com que a minha homeostasia, essa constância seja perdida, e o organismo vai compensar essa alteração.
Se o meu organismo consegue compensar, o que que acontece? Eu vou ter um sucesso na compensação e eu vou ter uma situação saudável. Ou seja, toda vez que a minha pressão sanguínea tenta se elevar, meu organismo vai usar de modificações internas, respostas homeostásticas, para que essa pressão volte aos seus níveis constantes. Tudo bem? Assim como quando eu encontrar situações onde a minha pressão aumenta e os meus mecanismos de homeostasia não conseguem trabalhar para recuperar essa constância que é desejada pelo meu organismo, eu tenho uma falha na compensação e eu vou desenvolver uma doença ou outras enfermidades, né? Então, eu gosto muito desse sistema de pensar que minha homeostasia, ela é um processo dinâmico, onde eu posso aumentar ou diminuir as frequências, as concentrações, os transportes, pensando em manter um ambiente sempre constante, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da diminuição da pressão sanguínea ou do aumento. Imagine agora que você está com uma diminuição da pressão sanguínea, ou seja, a constância de pressão sanguínea foi alterada, sua homeostasia da pressão sanguínea foi alterada. Né? A resposta vai ser aumentar o débito cardíaco, então os seus batimentos vão acelerar, vai haver vasoconstrição periférica, então seus vasos sanguíneos vão diminuir o seu volume, vou ter ativação dos barorreceptores que vão perceber, né, essa diminuição da pressão, são eles que informam ao sistema que houve uma mudança da homeostasia. Eu vou, por exemplo, ativar o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, eu vou promover ainda mais, né, mecanismos que tentem em diferentes vias, seja absorvendo mais água, seja aumentando o débito cardíaco, seja constrangindo a vida, fazer com que essa pressão se eleve e eu mantenha os níveis, né, fisiológicos constantes. Quando a gente fala de organismos multicelulares, a gente vai falar, né, de organismos que são feitos por múltiplas células, muitas delas estando em um ambiente onde elas se relacionam com outras células e o meio externo. Né? Entre esse meio, né, entre a célula e o meio externo, nós temos o que a gente denomina de leque, que é o líquido, né? Nós temos ali, dentro da célula, o líquido, que é o líquido intracelular, né? E aí nós temos aqui o leque, o que seria o leque? São as células que circulam o líquido, né, em um tecido. Algumas células vão ter um leque menor ou maior, dependendo de qual tecido nós estamos falando, né? Mas todas elas vão ter ali no meio externo uma quantidade de líquidos que as circulam, com as quais elas precisam interagir. E algumas células vão estar diretamente relacionadas após o leque com o meio externo, né? Elas vão ter contato com alterações, né, fora do seu tecido. Então, o líquido extracelular, ele é um tampão entre a célula e o mundo externo. Na interface desse processo, né, entre o meu líquido intracelular, o que está dentro da minha célula, e o líquido extracelular, nós temos a membrana plasmática fazendo uma interface. Então, para que o líquido intracelular interaja com o líquido extracelular e vice-versa, eu tenho ali uma barreira intermediária, que é a membrana plasmática da célula, que nesse sentido pode ter papel fundamental na manutenção da homeostasia dessa célula com o seu ambiente externo. E, além disso, nós temos ali a interface do meio externo, propriamente dito, com esse tampão que isola a minha célula do meio extracelular. Uma coisa muito interessante é que quando a gente fala de homeostasia, o organismo, né, ele precisa obedecer à lei do balanço de massas, ou seja, uma quantidade da substância de um corpo, ela deve permanecer constante. Se eu tenho, né, 4.000 litros de água no meu corpo, a homeostasia vai trabalhar para que eu mantenha no meu corpo 4.000 litros de água. Por exemplo, e essa constância, ela vai estar relacionada. A constância dessas substâncias, elas vão estar relacionadas à entrada dessa substância, a manter, né, um nível constante dela dentro do corpo, e quanto essa
substância sai. Então, por exemplo, a entrada de uma substância ela vai acontecer pelo intestino, através da absorção dos nutrientes, pelos pulmões, através da respiração dos gases, através da pele, em processos de absorção. E eu também tenho que levar em conta que eu tenho uma produção metabólica das minhas células, ou seja, eu tenho células também produzindo substâncias através do seu metabolismo. Então, por exemplo, o melhor exemplo que a gente pode usar aqui é a água. Para manter a quantidade ideal, o meu balanço de massas, o balanço de água constante no meu corpo, eu dependo da água que eu ingiro todos os dias, né? Nas minhas bebidas, seja água pura ou outros alimentos líquidos, né? Outras bebidas que eu ingero durante o dia que possuem água na sua composição. Eu preciso que essa água seja absorvida pelo intestino, mas eu também conto com a produção de água que é realizada pelas células durante as suas reações químicas intracelulares. E uma parte dessa água pode ser liberada, né, para o leque, né, para o meio externo da célula, e elas podem, então, fazer parte, né, do nosso balanço de massas. E uma parte dessa água, né, que foi produzida, que entrou e foi produzida pelas células também, ela pode ser eliminada pelos rins, uma vez que eu tenho um excesso de água no corpo. Outra coisa é que eu vou ter que lembrar que eu vou perder também uma quantidade de água através do meu suor em dias quentes. E nesses dias quentes é ideal que eu ajude ao balanço de massas ingerindo mais água, uma vez que a excreção vai ser aumentada. Então eu vou perder mais água, consequentemente, para manter o meu balanço de massas, eu devo produzi-la mais internamente ou ingeri-la em maior quantidade. A entrada e produção de metabólitos, né? Quando a gente fala de metabólitos, a gente precisa entender também que o meu metabolismo precisa ser acompanhado da excreção, né? Da eliminação de algumas substâncias. Então, eu tenho entrada das substâncias através da ingestão. Então, eu posso, por exemplo, absorver alguns aminoácidos presentes na carne que eu consumi, né? E aí eu tenho também a produção metabólica de alguns aminoácidos através do uso de outras fontes, como, por exemplo, açúcares, né, carboidratos e lipídios. Eu tenho, então, alguns aminoácidos, né, considerados não essenciais, em que eu tenho uma produção endógena participando do balanço de massas. A partir do momento que eu tenho um metabolismo, eu também estou sujeito a produzir algumas substâncias que precisam ser eliminadas, seja porque elas não fazem parte mais funcional do meu organismo não as usa para mais nada, seja porque talvez o acúmulo dessa substância, né, em baixas concentrações ela tem propriedades úteis, mas em altas concentrações ela acaba atrapalhando as ações de outras partes do meu sistema. E aí eu vou ter que ter uma remoção metabólica, converter aquela substância em outra, por exemplo. Então, uma molécula que tem potencial, né, zero ou tem um potencial tóxico, ela pode ser convertida numa substância útil ou menos tóxica, e aí ela não é mais considerada no meu balanço de massas, porque eu a eliminei, eu a transformei, né? Ou então, isso é a remoção metabólica, e eu posso aliar isso à excreção. Eu posso transformar uma substância para poder eliminá-la com maior facilidade, eu posso transformar uma substância que vai ser usado como algo útil, eu posso transformar uma substância, né, para que ela seja excretada através da minha urina, do vapor de água dos meus pulmões, do meu suor, das minhas lágrimas, certo? Bom, os metabólitos, eles também podem, a gente tem que levar em conta aqui também os xenobióticos, né? Xenobióticos são substâncias que são estranhas ao meu organismo, né? Que meu organismo não teria contato normalmente, elas não são também produtos de nenhuma via metabólica e elas podem, por exemplo, causar alterações no meu organismo, né? Um exemplo é os agrotóxicos, né? Nós não temos
elas no nosso organismo. O contato com agrotóxicos é uma molécula estranha, cujas alterações orgânicas são importantes, né? Elas podem causar alterações no meu organismo. E desta forma, elas, por exemplo, podem ser alvo de biotransformação no meu organismo. Elas podem ser alvo de remoção metabólica, seguida de excreção, ou transformação metabólica, visando diminuir os seus efeitos tóxicos, quando eu já não consigo utilizar a excreção como meio de eliminação. Quando a gente olha o líquido leque, né, ou seja, o líquido extracelular e o líquido extracelular, o líquido que está fora, o meu tampão extracelular e é um ambiente intracelular, eu vou ver que eles têm concentrações diferentes de íons, né? Íons são átomos, né, que ganharam ou perderam elétrons e, portanto, agora eles apresentam uma carga elétrica que pode ser positiva ou negativa, certo? Esses íons, né, essa concentração diferente de íons, ela é regulada e mantida por respostas fisiológicas. Então, determinados íons precisam estar em maior concentração dentro da célula e alguns íons precisam estar em maior concentração fora da célula. Por exemplo, é fisiológico que suas células tenham maior concentração de potássio no interior celular e maior concentração de sódio no exterior celular. Então, eu tenho mais potássio no líquido, enquanto no leque eu tenho mais sódio, né? No líquido eu vou ter mais potássio e menos sódio, no leque eu vou ter mais sódio e menos potássio. Em geral, quando a gente observa esses dois ambientes, nós observamos que o leque apresenta um excesso de cátions, né? Um excesso de, de íons positivos, enquanto o líquido apresenta um excesso de ânions, né? É, Então, por exemplo, olha aqui que interessante. Essas diferenças de íons com cargas diferentes geram potenciais elétricos. Então, ó, quando a gente olha, né, o líquido e o leque, que, por exemplo, pode ser um capilar sanguíneo, o que que a gente vê? Que eu tenho 2/3 de água dentro da célula e 1/3 de água no meu capilar, dentro dos meus vasos sanguíneos. Sódio eu vou ter 14, cerca de 14 miligramas, né? Dentro e maior quantidade fora. Potássio o inverso, eu vou ter muito mais potássio dentro da célula e menos potássio no meu sangue, por exemplo, né? O cloro, eu vou ter uma quantidade baixíssima de cloro dentro da célula e uma alta concentração de cloro no meu plasma sanguíneo. Bicarbonato, eu vou ter cerca de 10 unidades dentro da minha célula e 24 unidades no meu leque, né? No meu capilar, no meu plasma sanguíneo, né? Então, eu tenho diferentes concentrações, né? Dentro da minha célula. E o leque, né? As substâncias não estão equilibradas em geral. E isso gera um potencial elétrico interessante, ó. Nós temos mais potássio dentro da célula do que fora. Então, uma razão de 1/20, ou seja, eu tenho 20 vezes mais potássio dentro da célula do que fora. Isso gera um potencial elétrico de menos 80 milivolts, né? Sódio, eu tenho cerca de 150 milimolar fora da célula e 15 milimolar dentro. Isso gera um potencial, né, uma razão de 10/1, ou seja, eu tenho 10 vezes mais sódio fora da célula do que dentro, o que dá um potencial de 62 milivolts, né? Ou seja, eu tenho um potencial elétrico interessante só pelas concentrações de íons serem diferentes dentro e fora da célula. Como eu gostei de frisar, a homeostasia ela nunca vai significar equilíbrio, né? Mas é a manutenção de um estado, né? Que muitas vezes é a diferença entre dois compartimentos. Então, por exemplo, o meu organismo, né? Para ele ser funcional, para ele estar em homeostasia, ele precisa ter mais sódio fora da célula e menos sódio dentro da célula. Ou seja, os valores não são iguais, não é equilíbrio, é uma constância de eu ter constantemente mais sódio
fora da célula e menos sódio dentro da célula. Então, a célula vai desenvolver mecanismos para manter essa homeostasia, ou seja, para manter essa diferença constante. Por quê? Essa diferença constante de mais sódio fora, menos sódio dentro da célula, mais potássio no líquido, ou seja, mais potássio dentro da célula e menos potássio dentro da célula, fora da célula, é essencial para o bom funcionamento do meu organismo. Então, a homeostasia, nesse caso, significa manter esses níveis da maneira que são, mais de uma substância fora da célula, menos da substância no interior da célula, e vice-versa. Quando a gente fala de manter a homeostase, muitas vezes a gente está falando que o organismo ele precisa trabalhar com gasto energético. Por quê? Porque pela lei naturais, né, dos solutos, toda vez que eu tiver mais sódio dentro da célula, fora da célula, esse sódio vai tender a entrar. É da natureza desse sódio querer entrar. E a célula, homeostaticamente, né, no seu dinamismo, ela quer manter o sódio fora da célula. E como isso vai contra o gradiente de concentração, ela precisa gastar energia. Ou seja, toda vez que o sódio querer entrar, ela vai ter que usar energia para jogar esse sódio fora. Isso faz parte da homeostasia dela. Também pode acontecer da gente ir contra gradientes elétricos, né? Ou seja, eu estou empurrando moléculas positivas, como é o caso do sódio, para um ambiente que já está muito positivo. E os iguais tendem a se repelir. E isso é interessante porque gera um potencial elétrico na membrana, né? A distribuição de sódio, potássio, cloro e cálcio nos compartimentos celulares, ou seja, no LIC e no LEC, fazem com que a minha membrana normalmente tenha carga, né? Uma das faces negativa e uma das faces positiva. Tudo bem? A membrana celular, como eu frisei anteriormente, ela é a interface entre o leque e o líquido. Então, imagina que aqui é uma célula e aqui eu tenho um vaso sanguíneo, né? Esta membrana da célula, ela que faz o meio-campo entre todo o conteúdo intracelular e o conteúdo extracelular. Uma coisa interessante, né, é que a homeostase, portanto, esse dinamismo e a manutenção dessa constância vai depender que a minha célula tenha um sistema de controle que seja constantemente monitorado, que eu obtenha respostas rápidas ou lentas, dependendo da necessidade, em que eu tenha a minha homeostase reestabelecida e novamente monitorada. Ou seja, eu tenho aqui algumas, né, é, alguns parâmetros fisiológicos, pH, temperatura, pressão, pressão arterial, glicemia, que são constantemente monitoradas. A alteração de alguns desses valores, ou seja, eu perco perda da homeostasia, da minha constância desses níveis, vão ser monitoradas e percebidas. A mudança desses níveis vão gerar respostas fisiológicas, a célula vai usar, né, o meu organismo vai usar de mecanismos homeostáticos para que essa constância, né? Se a minha pressão, a constância fisiológica dela é de 12, ele vai fazer, quando ela subir para 15, 18, ele vai entender que essa pressão está fora dos parâmetros fisiológicos, fora da sua constância, vai despertar um monte de respostas fisiológicas que vão restabelecer a minha homeostase, vão fazer essa pressão diminuir para ela ficar constantemente de novo nesses valores de 12, certo? Para isso, é claro que as células precisam se comunicar entre si de uma maneira muito rápida, às vezes, e muito extremamente direcionada, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho no final dessa aula da comunicação celular. A comunicação celular, ela vai incluir, né, a liberação de sinais que atuam sobre a própria célula, autócrinos, e comunicações celulares que atuam em células vizinhas. Quando a gente fala de comunicação local, a gente pode estar falando de células que têm junções comunicantes, ou seja, elas têm aqui proteínas que tornam elas unidas, com um poro entre elas, onde eu posso passar substâncias entre uma célula e outra, e isso é uma maneira da célula se comunicar. Então, essa célula pode receber um estímulo e passar o estímulo para a próxima célula, simplesmente mandando íons
dela para o interior da outra célula diretamente. Eu tenho sinais dependentes de contato, então essa célula e a outra estão se interagindo através de proteínas na membrana, né? Um ligante e um receptor, né? Isso é dependente do contato. Quando elas perdem o contato, o sinal é perdido. Então, essa célula ela pode se sentir estressada e passar o estresse para essa próxima célula através do contato, através da interação dessas dependentes de contato. Eu tenho sinais autócrinos e parácrinos. A minha célula secreta substâncias químicas, né? Quando a gente fala de parácrino, são sinais que atuam nas células vizinhas. Então, esta célula aqui, ela foi ativada e ela liberou o meu triângulo vermelho. Meu triângulo agiu sobre as células do lado, um sinal parácrino, ou uma parte dele agiu sobre a própria célula que o liberou. A célula liberou, ela tem o mesmo receptor, e aí o meu sinalzinho vermelho interagiu, além de interagir nelas, interagiu nela mesma. Quando a célula libera um sinal que interage nela mesma, a gente chama isso de um sinal autócrino. Ela pode, de repente, fazer uma autorregulação da sua função, né? Mas a gente também tem o quê? Sinais endócrinos, que estão ligados aos hormônios. Eu tenho hormônios diferentes no meu corpo. Eu tenho hormônios que são proteínas, hormônios proteicos. Eu tenho hormônios esteroidais, que são baseados na molécula do esteroide. Geralmente a base é o colesterol, e a minha célula modifica esse colesterol para fazer hormônios. E eles têm como características serem agirem a longas distâncias. Então, a minha glândula tireoide, que está aqui nessa região minha, ela vai estar atuando na célula do meu pezinho, nas células do meu dedinho, na célula da ponta do meu nariz, na célula do meu couro cabeludo, na célula que está lá no interior do meu estômago. Por quê? Porque ela joga esses hormônios na corrente sanguínea e a corrente sanguínea leva esses hormônios a longa distância. E como que eu tenho certeza que esses hormônios vão agir somente nas células-alvo dele? Porque as células-alvo agora, elas precisam de um receptor daquele hormônio. Então, aqui a gente tem dois exemplos: uma célula com receptor e uma célula sem receptor. O hormônio interage com a célula com receptor e dispara uma resposta. Enquanto nesta outra célula, como ela não tem o receptor, a presença do hormônio ela nem percebe e por isso ela não dispara uma resposta, né? O sistema nervoso, ele tem uma interessante forma também de interagir, né, de comunicação celular, que é através de neurotransmissores, onde, né, o disparo de um sinal elétrico através do axônio, né, do corpo e do axônio do neurônio, vai culminar com a liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, que vão agir sobre a célula-alvo e vão iniciar uma resposta, que pode ser, por exemplo, uma contração muscular. Então, eu decidi que eu quero fechar a mão para mostrar para vocês na câmera. O meu neurônio aqui do meu córtex, né, do meu sistema nervoso central, ele disparou sinais elétricos, esses sinais agiram rapidamente entre neurônios, e combinou com o quê? Com a liberação de um neurotransmissor na base dos meus músculos. E os meus músculos fizeram o processo de contração para que eu pudesse fechar a minha mão. Os neurônios também têm a liberação do que a gente chama de neurohormônios. Eles são capazes de liberar substâncias químicas que viajam pelo sangue e agem sobre células distantes deles, né? Novamente, por se tratar de um hormônio, eu preciso que a célula-alvo tenha o receptor para receber o neurohormônio e ativar a sua resposta, e uma célula sem receptor não vai conseguir identificar aquele hormônio e não vai ter nenhuma resposta mediante a presença dele. Quando a gente fala, né, de um hormônio, então a gente falou que eu tenho um hormônio proteico, hormônios proteicos, eles precisam de um receptor na célula específico para ele. A partir do momento que ele se liga no receptor, o receptor dispara uma cascata de reações químicas que vão causar as mudanças celulares, né? Já um hormônio esteroidal, né, um hormônio baseado em lipídio, ele entra dentro da célula, porque ele tem uma composição similar à membrana, ele é lipídico, ele entra,
Dentro do citoplasma, ele acha o seu alvo, algumas vezes, uma proteína, e ao se ligar à proteína, ele dispara uma reação química, ou muitas vezes ele entra dentro da célula, entra dentro do núcleo e age diretamente nas respostas celulares através de modificações na transcrição de genes do núcleo. Tudo bem? Então, eu tenho uma molécula sinalizadora, ela vai se ligar a uma proteína receptora da membrana se for um hormônio proteico. Esse hormônio proteico vai disparar uma sinalização intracelular, isso altera proteínas aqui dentro da célula e eu gero uma resposta. A diferença dos esteroidais é que eles entram diretamente e lá eles interagem com proteínas ou diretamente com o DNA lá no meu núcleo. Quando a gente vê esses receptores, esses hormônios ou essas moléculas, né? Essas moléculas sinalizadoras que precisam de receptores, não são só hormônios, outras moléculas podem precisar, nós vemos que existe uma riqueza de receptores. Eu não tenho um tipo de receptor só. Eu tenho moléculas que se ligam a canais, e esses canais de íons abrem ou fecham, dependendo da ligação da molécula sinalizadora. Eu tenho moléculas sinalizadoras que se ligam à proteína G, e a proteína G, ela interage com moléculas efetoras, né? Moléculas que vão disparar a resposta intracelular. Eu tenho receptores em que a minha molécula sinalizadora se liga no receptor e a ponta dele é uma enzima e ela mesma modifica moléculas para que a resposta, a sinalização celular aconteça. E eu tenho casos em que a molécula sinalizadora liga no receptor e esse receptor está interagindo com proteínas do citoesqueleto. E ao interagir com proteínas do citoesqueleto, ela modifica a forma da célula e as respostas dentro da célula, porque esse citoesqueleto está dando sustentação para a minha célula, né? Está dando muitas vezes a morfologia dela, a posição correta de certas organelas. Uma parte importante da transmissão de sinais entre as células é a transdução de sinal, né? O que a gente chama de transdução de sinal? É que a gente pode comparar com um rádio. Eu tenho lá uma emissora que está emitindo ondas de rádio, então eu tenho o meu sinal externo, por exemplo, o aumento da temperatura no ambiente. Fizemos aí hoje em São Paulo, né, esses dias aí, 39 e 40 graus de temperatura. Então eu tinha lá as ondas do rádio, as ondas de calor, o meu sinal externo. Este aumento de calor foi recebido por um receptor. Meu organismo percebeu que estava mais quente no ambiente e isso estava querendo afetar a minha temperatura interna. Uma vez que o meu receptor ele entendeu isso, ele dispara lá né, uma sinalização, né? Eu vou ter a conversão geralmente de sinal, então o meu receptor ele percebeu o quê? Um aumento da minha temperatura corporal externa. Esse essa percepção é transformada em uma molécula sinalizadora, depois eu tenho uma amplificação do sinal e uma resposta. Se a gente trouxesse para uma via de transdução básica, o que que eu tenho? Tenho uma molécula sinalizadora. Então, por exemplo, o aumento da temperatura externa, ele fez com que as minhas moléculas da pele liberassem alguma substância porque estava mais quente. Essa primeira molécula, a gente chama de primeiro mensageiro, se ligou no meu transdutor. Meu transdutor era o receptor na membrana da célula. Esse transdutor, ele passou a mensagem adiante agora para uma segunda molécula química, ou seja, ele transduziu o sinal. Aqui a gente vai chamar de segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro, essas segundas moléculas, vão alterar os alvos e os alvos vão promover a resposta, que, por exemplo, pode ser a minha vasodilatação para que eu perca um pouco de calor para o ambiente, né? Quando a gente olha, né, as diferentes vias de transdução, o que que a gente pode verificar, né? Que às vezes a molécula sinalizadora, ao se ligar no receptor, ela transmite esse sinal, né? Ela transduz esse sinal para uma enzima. Essas enzimas atuam em segundos mensageiros, e esses segundo mensageiros, por exemplo, podem alterar um canal iônico e ele permitir a entrada de íons dentro da minha célula, né? E isso faz com que eu aumente, por exemplo, a concentração de cálcio. Uma vez que eu tenho mais cálcio, as proteínas se ligam ao cálcio e começam a trabalhar, por exemplo.
Um outro exemplo clássico de transdução é a segundo mensageiro ativa uma proteína quinase, uma proteína que pega fosfato de uma molécula e põe em outra. Essa proteína quinase pega um fosfato, liga numa segunda proteína, e essa proteína, agora com o fosfato, está ativa para fazer uma resposta celular, né? Então, quando a gente vê esse cenário, a gente vê que a minha sinalização, a minha transdução, né, a captação dessa molécula sinalizadora e a transdução para proteínas, para segundos mensageiros, ela pode promover uma série de alterações intracelulares que vão causar a minha resposta a um estímulo, uma resposta compensatória para recuperar a minha homeostase. E aqui eu gostaria de introduzir para vocês o conceito de agonista e antagonista. Então, imagina que esse meu receptor aqui, ele é ativo, né? Ele se ativa, ele transduz o sinal quando a molécula, né? Esse losango se liga nela. Uma vez que se ligou nela, ela muda aqui proteínas, dispara um segundo mensageiro, o segundo mensageiro dispara uma cascata de reações químicas e eu tenho a resposta celular. Um agonista, ele não é a minha molécula primária, mas ele tem a capacidade de se ligar naquele receptor e disparar a mesma resposta. Então, olha aqui, a forma dessa molécula é diferente dessa, mas ela consegue se ligar nesse receptor e disparar o mesmo tipo de resposta. Então, ela é o quê? Um agonista, ela ativa um receptor, assim como o ligante original do receptor. E um antagonista, ele bloqueia a atividade do receptor. Então, quando ele se liga, eu não tenho resposta, né? Isso pode ser útil, por exemplo, quando eu tenho uma situação em que meu receptor está hiperativado. E aí eu uso um antagonista, esse antagonista impede que moléculas ajam sobre aquele receptor e aí eu não vou ter resposta. Tudo bem? Uma coisa interessante é que a homeostasia, ela pode ser mantida por alterações sistêmicas, mas eu também posso ter o quê? Alterações locais, para tentar corrigir aquela mudança de maneira rápida. Então, imagina que aqui nessa região eu tive uma queda do oxigênio, não chegou oxigênio nessa região. Ela é sentida localmente, né? Faltou oxigênio nessa região. Isso vai disparar a liberação de um mensageiro químico que vai fazer com que meu vaso sanguíneo relaxe. Ao relaxar o meu vaso sanguíneo, começa a ter mais fluxo sanguíneo e o oxigênio é restabelecido nessa região. Então, é uma mudança local que foi percebida no local e uma alteração local. Tudo bem? Um controle reflexo, né? Já as alterações sistêmicas, elas são relacionadas a uma relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, ou seja, eu tenho nela vias, né? Eu percebi que faltou oxigênio para uma parte importante do sistema, para mais de um local, esse, esse estímulo é enviado para o meu córtex, né? Eu captei a mudança sistêmica nessa região, o meu córtex, o meu encéfalo, percebeu essa mudança de oxigenação e ela dispara uma resposta para todos os vasos do sangue dilatarem, para que todos eles recebam mais quantidade de sangue. Então, aqui a minha mudança foi sistêmica, né? Quando a gente olha nos sistemas de controle, então a gente entende que eu tenho um sinal de entrada, é a alteração ambiental ou metabólica, né? Tenho mais glicose na minha corrente sanguínea, é uma mudança metabólica. Eu tenho um aumento da temperatura local, uma mudança ambiental. Ela é Eu tenho esse sinal, ele é captado por uma rede de percepção, então eu tenho nervos, eu tenho células especializadas em identificar essas mudanças, elas enviam para o meu centro integrador, uma região central, né, que vai coordenar, entender o que aquele sinal quer dizer e vai disparar o meu sinal de saída, a ação, meu centro integrador. Vai entender o que aquele sinal significa e ele vai disparar qual vai ser a resposta do meu organismo, né? Vai através de mensagens físicas e químicas falar, olha, aumenta o batimento cardíaco,
diminui o batimento cardíaco, libera insulina, para de liberar insulina, libera glucagon, diminui a liberação de glucagon. E aí eu vou ter a resposta que é essa mudança biológica. Então, por exemplo, a partir de hormônios, né, que é o meu sinal de saída, a minha célula, por exemplo, do pâncreas pode liberar mais insulina para que a glicose em excesso entre no interior da célula. Muitas vezes, né, nossas respostas fisiológicas, elas são mantidas por uma via reflexa, que também dispara reflexos fisiológicos, ou seja, eu tenho uma alça de resposta, um sinal de entrada e um centro integrador, né? Ou seja, a minha variável, ela tá lá longe do ideal. Então, eu tinha uma temperatura de 37, de repente ela está em 45, ou eu tenho uma temperatura de 37 e ela está em 22. Essa é a minha alça de resposta. É a minha sinal de entrada. Meu sistema nervoso e meu sistema endócrino estão integrando, eles estão entendendo que aquela alteração foi percebida por alguém, enviou para eles a mensagem e falou: não, a temperatura está muito alta ou a temperatura está muito baixa. E aí ela libera o meu sinal de saída, que é o quê? Uma liberação química, um neurotransmissor, um neurohormônio, um hormônio, né? Ou um impulso elétrico, que vai culminar na liberação de um neurotransmissor, e esse sinal de saída chega na minha célula-alvo. Tudo bem? A gente fala que uma via reflexa, né, uma via de percepção, né, ativação, percepção, né, integração, saída e alvo, ela pode ser comparada à temperatura de um aquário, né? Perceba a diminuição da temperatura corporal, isso faz a redução do fluxo sanguíneo, com menor temperatura, eu diminuo o fluxo sanguíneo para minhas células, né? Do sistema, isso vai ser percebido pelo meu hipotálamo, por exemplo. O meu hipotálamo vai liberar sinais, vai liberar lá neurotransmissores, né? E neurohormônios, que vão falar para mim fazer vasoconstrição. Por quê? Quando eu vasoconstrigir, eu vou perder menos calor para o ambiente. Além disso, os sinais minha resposta, ela não precisa ser única. Além de vasoconstringir, eu vou ativar a contração musculoesquelética, eu vou ficar fazendo assim. Por quê? Porque isso vai ativar a produção de calor interno. A produção de calor aumenta com o meu metabolismo e a minha temperatura corporal aumenta, né? E aí eu bloqueio a minha via inicial. O que a gente fala é que as vias reflexas, essas vias usadas como resposta, então o que que é a via resposta? Eu tenho o sinal gerador, onde esse sinal está longe de como aquele parâmetro devia ser, então eu tenho lá um parâmetro pré-estabelecido de pH, eu tenho a minha faixa de homeostasia do pH. Esse meu pH está longe do meu valor, é meu sinal de ativação, né? É meu estímulo, tudo bem? Aí o meu estímulo vai ser o quê? Vai ser percebido por células do sistema, por um conjunto de células, e ele pode ser percebido de diversas maneiras, que elas vão mandar sinais para o centro integrador. O centro integrador pode ser uma célula endócrina, pode ser o meu sistema nervoso central, pode ser o meu tecido local. Ele vai integrar isso, ele vai entender que aquele parâmetro está fora da normalidade, para cima ou para baixo, e ele vai disparar sinais químicos, né? E esses sinais químicos ou elétricos vão fazer com que as células respondam da maneira apropriada. Por exemplo, pedindo para o meu rim, no caso do pH, absorver ou aumentar a secreção de bicarbonato. Então, eu tenho um estímulo inicial, a resposta. A resposta gerada pela minha célula pode diminuir o estímulo, e a diminuição do estímulo bloqueia o estímulo inicial. Isso a gente chama de uma retroalimentação negativa, ou seja, um feedback negativo. Por exemplo, eu tinha aqui, né, falta de T3, um hormônio tiroidiano, meu organismo entendeu que estava faltando T3, né? Eles coordenaram uma resposta, então lá a hipófise, né, vai liberar TSH, o TSH vai correr na tireoide, vai falar para a tireoide, libera T3. Ao liberar T3, eu começo a diminuir o estímulo.
o estímulo era o quê? Era a falta. Agora eu comecei a levar a quantidade de T3. A elevação de quantidade de T3, ela bloqueia o estímulo inicial. Ela chega lá para o meu hipotálamo e fala: olha, agora já tem T3 circulante. Tem tanto T3 que chegou para você. E aí eu não preciso mais da resposta. Então, isso é um feedback negativo. Um feedback positivo é quando eu tenho um fator externo e a resposta só aumenta o estímulo. Quanto mais eu faço a resposta, mais eu estimulo e mais eu estimulo a resposta. Então, eu fico alimentando ele positivamente. Para que eu possa parar com ele, eu tenho necessário um fator externo que bloqueie essa via. Aqui, a própria alteração da resposta diminui o estímulo e o estímulo cessa. Um exemplo, né, de feedback negativo é a glicemia. Então, vamos lá. Eu tenho um aumento de sangue, um aumento de carboidratos no sangue. Isso dispara uma resposta para o pâncreas, que ele tem que produzir insulina. A insulina, o que que ela faz? Ela faz com que a glicose em excesso entre dentro do fígado e entre nas células do tecido. Quando a insulina faz a glicose entrar no fígado e nos tecidos, eu diminuo a concentração de glicose. E aí eu não tenho mais a glicose em excesso estimulando o pâncreas a liberar glicose, né? A liberar insulina, perdão. Agora, o e um exemplo de por que que essa glicose vai diminuir no sangue, né? Porque a insulina vai se ligar no receptor dela, vai disparar uma cascata de sinalização, que a gente já conversou hoje. Essa cascata vai fazer com que o transportador de glicose das células permitam a sua entrada dentro da célula, né? E aí a gente tem uma série de doenças, né, que a gente chama de diabetes, relacionadas a problemas nesse feedback, problemas nessa dificuldade de promover o feedback negativo. Os pacientes com diabetes tipo 1, eles destruíram o pâncreas, então eles não produzem insulina. Como eles não produzem insulina, o transportador de insulina não vai para a membrana da célula. Então, eu tenho o estímulo, que é o aumento da glicose, mas eu não consigo fazer a resposta, que é o quê? Liberar a insulina para que ela interaja no receptor e a glicose em excesso entra. O paciente acaba desenvolvendo diabetes porque ele não consegue responder ao feedback negativo, porque ele não produz insulina. Agora, diabetes tipo 2, é interessante notar ela também. Por quê? Eu tenho um aumento de glicose no sangue, meu paciente libera insulina porque ele não destruiu, né, o pâncreas dele ainda. Ele tem insulina, essa insulina, ela interage mal com o receptor. A interação, ela não é ideal. Isso faz com que o transportador de glicose também não vá para a membrana da célula e assim a glicose não entra. Então, aqui também eu tenho um problema a resposta, que não diminui o estímulo, e nesse caso eu vou ficar estimulando o pâncreas a liberar insulina todo o tempo, né? E sem sucesso, porque eu tenho uma alteração na ação dessa insulina. E os sistemas de feedback positivo? Eles reforçam o estímulo, como a gente viu, de um fator externo que aumente, né, que bloqueie esse processo. Por exemplo, né, o estiramento da cervice, né, na hora do parto. O que que acontece? Quando chega a hora do parto, né, o bebê se posiciona e isso faz com que eu tenha um alargamento da cervice uterina. Isso estimula a liberação da ocitocina. A ocitocina aumenta as contrações uterinas. Só que quando as contrações uterinas aumentam, elas empurram ainda mais o bebê, o que aumenta ainda mais a cervice do útero. Aí a cervice, né, ela vai ser mais estimulada, vai liberar mais ocitocina, vai causar mais contração uterina, vai empurrar mais o bebê, vai causar maior estiramento da cervice. Então, ou seja, a resposta está aumentando o estímulo. Para que eu cesse essa resposta, o bebê precisa sair. Uma vez que o bebê saiu, a cervice relaxa e aí eu interrompo. Então, isso é a retroalimentação positiva. O estímulo, a resposta causa maior resposta ainda, ela prolonga a resposta. Nós temos também no nosso organismo um controle antecipatório das funções, né? Ela permite que muitas vezes o organismo, né, ela não pode prever, né? Ou ela não pode
e pedir muitas vezes a mudança, mas ela prepara o organismo para a mudança. Um exemplo, né, é você olhar comidas, cheirar, ter o cheiro da comida, visualizar a comida na sua frente, sentir aquele aroma vindo. Por quê? Esse cheiro, essa visão, pensar em comida faz com que o organismo entenda que você vai colocar comida muito em breve para dentro dele. E aí, esta visão e esse cheiro já disparam, por exemplo, a liberação de amilase, né, de saliva na boca, contendo amilase e lipase, porque o organismo entende que daqui a pouco já vai entrar comida. Então ele fala, bom, eu vou antecipar essa, essa ação, porque ele está olhando, cheirando e pensando em comida. Então, possivelmente, dentro dos próximos minutos, o meu organismo vai precisar, né, atuar sobre esse alimento que eu digeri. É claro que também quando a gente pensa, né, em homeostasia, né, em um movimento dinâmico do meu corpo para manter uma função constante, nós também sabemos que o ritmo circadiano, ou seja, os períodos de claridade e escuridão, dia e noite, eles influenciam. Eu tenho, por exemplo, a temperatura corporal em que ela vai ser controlada pela presença do dia e da noite. Então, nós sabemos que, né, durante fases do dia, eu tenho alterações internas da temperatura, mas na intenção de mantê-la constante. Assim como o cortisol plasmático, ele é mais baixo durante o sono e ele vai apresentar o maior pico logo depois que você desperta, né? Então, ele também é controlado por essa fase de claro dia, né? Claro, escuro, dia e noite. É o que a gente chama de ritmo circadiano. Ou seja, alguns parâmetros fisiológicos, eles sofrem influência ao longo do meu dia. Eu tenho alguns deles mais ativos durante a parte da manhã, alguns mais ativos durante a noite. Por quê? Provavelmente, né, os centros sensores, né, ou as alterações ocorrem por mudanças ambientais causadas pelo dia e pela noite. Bom, essa foi nossa conversa inicial sobre fisiologia e homeostasia. É um tema, né, que requer bastante atenção, tem a sua complexidade. Espero ter ajudado você aí um pouquinho nos seus estudos. Uma excelente semana. Professor Marcelo, desejo o melhor para você, né? Excelentes estudos.